Queria chamar aqui o pregador da noite. E aí, Miguel, beleza? Tudo bom. Vai lá com ele para assistir a aula? Gente, todo mundo já conhece o Diego Lima, né? Ele é o Diego Lima ou Diego, namorado da Maiara. A gente tem 2 Diegos na igreja, então tem sempre essas 2 referências. Qual o Diego? O Lima. Mas quem é o Diego Lima? É o namorado da Maiara. Ah, então sei quem é. Não é verdade? Diego, ele tem pensado na vocação pastoral e não existe nenhuma outra escola que desperte essa vocação no nosso coração, senão ser jogado do ninho e pregar. Então ele vai estar pregando nessa noite, né? Tenha misericórdia dele. Há 15 anos atrás eu senti esse mesmo nervoso que ele sentiu pela primeira vez. É terrível, é assombroso. Eu nunca mais esqueci do amargor. Eu fui pregar numa oração 8 horas da manhã e eu tremi exatamente às 2h30 da tarde. O dia inteiro. Então essa cara de piedade que ele está fazendo do gato de botas, tenham pena dessa cara dele, é tenso. E vamos orar para o Senhor estar abençoando o Diego. Senhor Jesus, nessa noite nós te pedimos, Pai, para que o Senhor encha o Diego de coragem, de vigor, de ânimo. Enche o seu coração de força, Pai, e que nessa noite ele seja uma ferramenta poderosa do Senhor nas nossas mãos, falando da sua palavra, aquela que adentra todas as camadas do nosso coração e nos cura, e nos traz a realidade, e nos liberta. Por isso, Senhor, usa o Diego poderosamente, que essa seja a primeira vez de muitas aqui no Barreto, onde ele estará sendo usado como pregador e ferramenta nas suas mãos. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Diegão. Agradeço a oportunidade. Boa noite, igreja. É motivo de grande alegria estar aqui nessa noite, compartilhando da palavra com vocês. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de sermões, expondo a confissão belga. Vale lembrar que não é exatamente uma explicação da confissão belga em si. A gente não está amarrado à confissão belga. A gente está usando ela como exemplo para que a gente possa explicar de maneira organizada para a igreja as doutrinas essenciais da nossa fé. E hoje a gente está no artigo 21, que é intitulado como Satisfação por Cristo. Então, para isso, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Todos acharam? Romanos 5, 1 diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloria na esperança da glória de Deus. Senhor, nesse momento a gente te agradece por ter liberdade, ter oportunidade de desfrutar da sua palavra. Graças a Deus a gente pode ouvi-la, a gente pode lê-la, a gente pode proclamá-la em público, sem sermos perseguidos. A gente te agradece por essa liberdade, a gente te agradece pela inspiração divina que foi feita para que possamos ler essa palavra, que o Senhor inspirou os apóstolos, os discípulos, os autores dos livros do que hoje temos como a Bíblia. E hoje podemos conhecer um pouco mais de Ti, aprender como viver melhor. A gente te agradece por essa rica oportunidade, Senhor. Que o Senhor e seu Espírito Santo fale conosco nessa noite e que os ensinamentos nessa noite possam ser escritos em nossos corações. Amém. A carta de Paulo aos Romanos, ela é um pouco diferente das demais cartas de Paulo, porque ela trata as doutrinas de uma maneira um pouco mais ampla. As demais cartas, elas costumam lidar bastante com problemas locais, circunstanciais, como, por exemplo, a imoralidade sexual de Corinto e tal. Essas cartas
tem essa característica de falar a problemas específicos que aquelas igrejas estavam passando. Já a carta aos Romanos, ela também trata de um problema específico, mas a maneira como ela trata traz uma característica diferente para ela, fazendo ela se parecer com uma teologia sistemática. Uma teologia sistemática é uma organização das doutrinas principais da nossa fé, compiladas, juntinhas, organizadas para estudo. E a gente tem isso dentro da própria Bíblia, em livros como Romanos, por exemplo. Um motivo dessa densidade, dessa característica da carta ter essa abrangência na maneira como é explicada as doutrinas, é que Paulo se encontra naquele momento impedido de visitar aquela igreja. Em todas as igrejas ele quer sempre contribuir de uma maneira consistente, então ele busca visitar, edificar aquela igreja com dons, edificar aquela igreja com a palavra. E naquela igreja, na igreja de Roma, Paulo naquele momento se vê impedido e ele provavelmente traz toda essa bagagem teológica nessa carta por esse motivo. Mas essa carta também trata de um problema específico. A igreja de Roma, ela não foi fundada por Paulo, mas já existia, e essa igreja tinha judeus e gentios. Os judeus ocupavam uma parcela menor daquela população, era uma minoria, mas eles ainda participavam daquela igreja, daquela comunidade, e conviviam junto, congregavam juntos. Só que em certo ponto, o imperador de Roma, Cláudio, expulsou os judeus e permitiu que eles voltassem só 5 anos depois. E esse tempo que eles passaram distantes contribuiu ainda mais para aumentar as diferenças, as desavenças, porque eram povos diferentes, que criam no mesmo Deus, no mesmo Cristo, mas que tinham tradições diferentes. Então eles lidavam com conflitos de tradição, como, por exemplo, a guarda do sábado, o que comer, o que não comer. Então isso afastou ainda mais esses povos. Tem ainda mais um motivo, é que Paulo via a igreja de Roma como uma possível base missionária. Paulo estava planejando expandir o seu ministério, as suas missões até a Espanha, e a igreja de Roma ocupava um local bastante estratégico para isso. Então, ele buscava investir naquela igreja, ter uma igreja firme, sólida, edificada, para que ele pudesse também ter uma base de apoio para expandir o seu ministério. Então, tendo em vista esse problema, dessa diferença, dessa distância entre os povos, Paulo traça um plano de ensino para lidar com aquele povo, com aquela igreja tão separada. E para isso, na carta de Romanos, ele busca apresentar toda a obra do Evangelho, todas as principais doutrinas, para que aqueles povos possam realmente entender a fé deles e mostrar que eles são mais parecidos do que eles pensam. E Paulo já começa trazendo essa semelhança logo no início da carta, através do pecado. Aqueles povos, apesar de diferentes, eles possuíam uma mesma necessidade. Eles estavam juntos no mesmo problema, eles lidavam com o pecado. Claro, as tradições provavelmente impactavam trazendo pecados diferentes, mas ainda assim, ambos tinham pecados. Então, logo no primeiro capítulo, Paulo já começa a falar sobre isso, e ele vai até o 3º capítulo, onde tem um famoso versículo que diz: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, ambos careciam de Deus, de um Deus para justificar, de um Deus que pudesse salvá-los, tirá-los desse lamaçal de pecado, onde eles tinham sua liberdade restrita, onde eram escravizados pelo pecado, de fato. Então, todos estavam debaixo do pecado, judeus, gentios, todos nós. Essa natureza pecaminosa que é exposta por Paulo, ela vem desde o Jardim do Éden, quando a criação de Deus, Adão e Eva, optaram por comer do fruto. E ali eles não simplesmente comeram um fruto, mas eles desobedeceram uma ordem direta de Deus. E por meio daí, o pecado entrou na humanidade e o mundo já não era mais o mesmo. A partir daí, todos nós estávamos
juntos representados em Adão, carregando o mesmo peso, o mesmo pecado, estávamos praticamente fadados ao inferno. Mas o nosso Deus, misericordioso, ele traça um plano perfeito, um plano de misericórdia que buscava redimir a humanidade. Ele decide enviar o seu filho para cumprir a sua justiça. Por que cumprir a sua justiça? Porque a gente aprende desde cedo na Bíblia que o salário do pecado é a morte. O preço do pecado é pago com sangue. E nenhum sangue carnal, mortal como nós, poderia pagar uma dívida que era infinita. Essa dívida é infinita porque ela vem de uma ofensa que é infinita. Uma ofensa a alguém, se eu ofender ao Diego, tem um peso. Mas se eu ofender a Deus, tem outro peso totalmente diferente. Porque ele é um Deus eterno, infinito. E se ofendemos a ele, também temos uma ofensa infinita. Então agora a gente precisa de um sangue que também seja infinito, que também seja divino, para que pudesse quitar essa dívida. Então Deus decide enviar o seu filho num plano perfeito, para que ele viesse ao mundo e pagasse essa dívida por nós. Repara a mão tremendo, não. E, de fato, Jesus vem. Ele vem ao mundo, ele vem como um bebê, nascido de uma virgem, em um nascimento maravilhoso, milagroso. Mas, apesar de todo esse milagre, a posição que Jesus, que era Deus, se coloca era de um bebê. Era de alguém que tinha necessidade, de alguém que precisava, de alguém que precisava ser amamentado, precisava ser acolhido, ninado. Deus, Senhor dos céus e da terra, precisou fazer isso tudo. Ele se humilhou por nós. Mas isso foi só o início. Porque ele cresce, inicia seu ministério e deixa ensinamentos, opera milagres, sofre e, por fim, morre. Morre por nós. O sacrifício de Cristo foi completo. O seu sangue derramado, ele quitou a dívida totalmente. Só ele podia fazer isso. E ele fez. Na cruz do Calvário, os nossos pecados estavam sobre ele. Ele não sofreu simplesmente aquela dor física, que por si só já era absurda. A gente não consegue nem imaginar direito o que é estar pendurado numa cruz, sofrendo a dor nos pulsos, nos pés, sendo asfixiado. Amém. Quase não saiu. A gente não sabe o quão doloroso era isso, e mesmo assim, não era só isso. Ele estava sofrendo o peso de todo o nosso pecado. De todo mundo que já havia pecado, de todo mundo que haveria de pecar, de todo mundo que haveria de nascer e pecar. O peso desse pecado estava sobre ele. Toda a ira de Deus desceu sobre ele. Mas ele bebeu do cálice da ira de Deus e cumpriu perfeitamente o sacrifício para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos chegar ao céu, porque se não fosse por isso, nosso destino era certo, que seria o inferno. Mas, graças a Deus, a gente tem acesso a esse sacrifício, a gente tem acesso a esse Cristo que morreu por nós, e tudo que a gente precisa fazer é crer nele, e já somos participantes disso, a gente já se encontra salvo. Glória a Deus. Mas, mesmo com tudo isso, o pecado não deixou de ser uma realidade no nosso dia a dia. Mesmo com tudo isso, mesmo com o sacrifício de Jesus que paga pelo nosso pecado, a gente ainda tem essa natureza pecaminosa que convive conosco. Diariamente, a gente
não percebe o pecado que há em nós, que está no nosso dia a dia. O pecado é uma realidade latente que passa despercebido, porque a gente adota um senso comum de olhar para o pecado como algo grande, alguns pecados específicos que são rotulados. A gente olha para corrupção, para roubo, para assassinato, para adultério, as coisas mais pesadas possíveis, e a gente fala: ah lá o pecador. Eu não faço isso não, pô. Sou top. Tô safo, tô livre. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Porque é muito fácil a gente olhar para o pecado quando o pecado está no outro. A gente lidar com o pecado, a gente vê o problema do pecado quando ele está no outro. É muito fácil ver o pecador como o criminoso que passa na TV. Mas todos nós somos pecadores. E a gente precisa olhar para essa nossa realidade. Nós nos iramos em discussões, a gente se ira no trânsito. Não que haja problema na ira em si. Mas é quase certo que o que decorre da ira é o pecado. Porque você não fica estressado no trânsito e abençoa o amiguinho que não deu a seta. Não é mesmo? A gente guarda rancor por brigas fúteis, por algo que não é correspondido no nosso relacionamento com alguém. Um relacionamento onde não há reciprocidade. A gente guarda rancor sobre isso, a gente quer sempre retribuir o mal com o mal. A gente julga pelas costas, a gente faz fofoca. O apóstolo Paulo nos ensina a exortar nossos irmãos em amor. Mas ao invés disso, a gente prefere se acomodar e comentar do pecado do irmão pelas costas. Sendo que a gente poderia falar diretamente com ele e adverti-lo em amor, mas a gente prefere fazer o que é mais cômodo. Mas ainda assim, é pecado. A gente é preguiçoso. A gente administra mal o nosso tempo, a gente gasta ele com futilidade. A maioria aqui tem o TikTok instalado no celular, não é mesmo? Entre muitos outros pecados que poderiam ser citados aqui. Todos esses pecados ofendem a Deus. Tudo isso. Não só o criminoso, não só aquele cara que faz aquela determinada coisa que é taxada como pecado quase que universalmente, até para quem não é cristão. A gente precisa olhar para a nossa realidade e perceber onde estão os nossos pecados. Mas nossos pecados já foram pagos. Por mais que a gente viva essa dura realidade de enfrentar o pecado diariamente, a gente tenha que lidar com isso, a gente tenha que vigiar, não fraquejar nas disciplinas espirituais, estar sempre orando, estar sempre lendo a Bíblia, louvando ao Senhor, para que a gente não caia. Ainda assim, os nossos pecados são pagos. Mas isso não é uma liberdade para pecar. A certeza de que nós somos salvos e a certeza de que nossos pecados estão completamente pagos não é vantagem para pecar, não é isso. Porque o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, diz: porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Não fomos escolhidos à toa, a gente foi escolhido para fazer por onde, para exercer nossos ministérios em prol do reino, trabalhar em prol do reino, não ter uma salvação e nos tranquilizarmos nisso e descansarmos e deitarmos no sofá sem fazer nada. A gente tem uma salvação, a gente tem uma obra que foi realizada em nosso coração, mas que é para que a gente possa expandi-la, levar para outras pessoas. E com isso, a gente entende que agora somos reconciliados. O povo no Antigo Testamento, ele, desde Adão, se encontrava numa situação de separação com Deus. Então, por isso a gente vê na Bíblia sacrifícios, a gente vê a figura do sacerdote como alguém para intermediar o povo e Deus. Tem todo esse ritual, porque a gente não tinha acesso direto a Deus, a gente não estava em paz com Deus, a gente estava na posição de inimigos de Deus. Mas Jesus Cristo resolveu isso e hoje a gente está reconciliado.
Com isso, podemos afirmar que Jesus Cristo satisfez a necessidade da justiça de Deus. Em Jesus Cristo encontramos satisfação, porque ele satisfez a Deus. E com essa reconciliação, a gente pode desfrutar diariamente de um relacionamento com Deus. A gente pode orar diretamente, a gente tem livre acesso ao nosso Senhor e a gente pode falar aquilo que está ao nosso coração, aquilo que nos aflige, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pensa que quer, a gente pode pedir para Ele mudar nosso coração. A gente tem livre acesso a Ele, graças a Jesus Cristo. Mas, além da satisfação que Cristo promoveu a Deus por meio de seu sacrifício, Ele também nos traz satisfação diária. Cristo é a nossa verdadeira satisfação quando Ele é colocado no centro de nossas vidas. A mensagem do Evangelho traz a fé em Jesus Cristo como o centro de sua mensagem. Mas... Foi mal, gente. Vai um pouco além disso. Não é só Cristo o centro do Evangelho, mas o centro de nossas vidas deve ser Cristo também. Cristo é o centro de nossas vidas. E só com Ele no centro de nossas vidas, a gente pode desfrutar de maneira saudável dos nossos relacionamentos com o próximo, com Deus, com a criação. Ao longo das nossas vidas, a gente sofre... Foi mal. Ao longo das nossas vidas, a gente sofre com muitas frustrações. E várias delas poderiam ser evitadas se a gente desse a prioridade certa para cada coisa. É normal a gente criar expectativa, mas constantemente colocamos essa expectativa em coisas que não podem suprir. Isso gera problemas em diversas áreas. Nos nossos relacionamentos com os nossos pais, com o nosso namorado, namorada, cônjuge, familiares, amigos, na nossa carreira, na nossa escola, na faculdade, no trabalho, ou até mesmo em momentos de descontração e entretenimento. Hobbies, por exemplo. Se a gente colocar expectativas altas nessas coisas, a gente vai sempre se decepcionar. Porque a gente jamais vai encontrar plena felicidade, plena satisfação nessas coisas. Em relacionamentos, por exemplo, quando a gente busca satisfação nisso, é certo que a gente vai se frustrar. Porque o outro é falho como a gente não pode buscar um relacionamento tentando suprir uma necessidade que está dentro do nosso peito por felicidade, por satisfação, porque o outro não vai conseguir cumprir. E ainda, por cima, pior ainda, o outro ele vai se sentir numa posição de impotência, de insuficiência, porque ele jamais vai ser capaz de suprir a sua plena felicidade, a sua plena satisfação. Não é responsabilidade dele. Um relacionamento é para edificação mútua, é para ambos caminharem juntos, se ajudarem, não para um suprir a necessidade primordial do outro. O mesmo vale para a carreira. A gente busca nos nossos estudos uma segurança que eles não podem dar. A gente se dedica, a gente coloca aquilo como centro das nossas vidas, a gente olha para provas, a gente olha para o vestibular e nada disso pode garantir nosso futuro. É certo, beleza, você pode tirar uma nota boa, você pode entrar para uma faculdade excelente, mas e o mercado de trabalho? Você não tem certeza de nada. A única certeza, a única coisa que a gente pode se apegar firmemente, que não vai nos frustrar, é Cristo. Só Cristo pode nos trazer a segurança, só Cristo pode nos trazer essa felicidade, essa satisfação. A gente pensa no trabalho como algo que a gente vai alcançar, pelo menos falo pela minha faixa etária, onde está nessa transição indo ao mercado de trabalho. A gente pensa, idealizando o trabalho perfeito, como algo que vai nos trazer satisfação. Nossa, eu vou me sentir realizado se eu trabalhar com aquilo que eu sempre sonhei. Mas não necessariamente. Você pode trabalhar com aquilo que você sempre sonhou e ainda sentir um vazio tremendo dentro do seu peito. Porque isso não preenche.
Só Cristo preenche. Igualmente, nossos hobbies não são capazes de nos trazer satisfação. A gente pode gostar de muita coisa, a gente pode gastar tempo em muita coisa, e não é errado isso. A gente realmente precisa desenvolver hobbies, ter algo que gosta, ter um meio de interação social com as pessoas. Isso é tudo muito legal. A distração é legal, o entretenimento é muito legal. Só que é tudo muito momentâneo. É algo que vai suprir aquele desejo por felicidade, por interação social, todo aquele desejo por um pequeno momento. Mas quando você chegar em casa, deitar na sua cama, encostar a cabeça no travesseiro, você vai sentir aquela falta tudo de novo. Porque você não está preenchido por aquilo. Aquilo não é capaz de satisfazer a sua necessidade primária. Só Cristo pode satisfazer a nossa real necessidade. Só em Cristo a gente vai encontrar a satisfação plena e genuína. Somente Ele é capaz de realizar tudo isso. Somente Ele é capaz de fazermos nós felizes. A gente não encontra felicidade nas coisas. Por mais que em pequenos momentos a gente se sinta iludido por uma coisinha que, tipo, ganhei um celular novo. Olha que legal. Comprei um. Consegui comprar aquela parada que eu queria. Nossa, muito maneiro. E vai durar uma semana? No máximo? Nada disso vai cumprir, aplacar, vai suprir todo aquele desejo por felicidade e satisfação que nós temos. Somente em Cristo. Somente em Cristo a gente vai encontrar a verdadeira felicidade para lidar com tudo na nossa vida, para estar realmente feliz e em paz em todos os momentos. Porque Cristo garantiu a nossa paz com Deus, primeiramente. Agora estamos reconciliados com Deus. Não nos encontramos mais na posição de inimigos. Nós agora somos amigos de Deus. Podemos ser chamados de filhos por conta de Cristo, por conta do sacrifício dele. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que essa paz que Cristo promove não se trata de um sentimento, mas de um relacionamento, porque agora a gente pode desfrutar do relacionamento com Deus. E além disso, além da paz, que é o principal, né? A paz que ele conseguiu com Deus para nos relacionarmos com ele, ainda temos a paz em nosso dia a dia. Em Cristo a gente pode desfrutar uma vida de paz, de alegria, se a gente buscar a nossa satisfação necessariamente nele. Ele deve ser a nossa prioridade. As demais coisas serão providas, serão cuidadas por ele. Tudo que a gente olha ao nosso redor, tudo que a gente vê como nossa necessidade, ou até mesmo aquilo que a gente quer, que não necessariamente é a nossa necessidade, mas a gente quer. Se for da vontade de Deus, vai ser provido por ele. A gente não precisa se apegar e colocar aquilo como prioridade de nossas vidas, porque não é. Cristo é a nossa prioridade. Enquanto ele for nossa prioridade, todo o demais será cuidado. Somente em Cristo é capaz de suprir o vazio que temos dentro de nós. Somente nele a gente pode encontrar alegria em meio à dificuldade. Somente nele encontramos paz em meio à tempestade. Aquele que é capaz de acalmar o mar também é capaz de acalmar os nossos corações. Somente em Jesus Cristo estaremos plenamente satisfeitos. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, a gente quer te agradecer por essa oportunidade, Pai. A gente quer te agradecer pela sua palavra que falou aos nossos corações. Senhor, a gente quer reconhecer que somente em Ti a gente encontra a verdadeira satisfação. Muito obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício que aplacou a ira de Deus que cairia sobre nós, mas ela caiu sobre você. E você cumpriu, você carregou aquela cruz, você sofreu por nós, você cumpriu o sacrifício perfeito. Agora somos reconciliados. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos promove a paz, o Senhor nos promove a plena satisfação que podemos encontrar somente em Ti. Muito obrigado, Jesus. Te pedimos e te agradecemos em Teu nome. Amém.